Yeah. Uh. Yeah. Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos aqui mais uma vez para o nosso discipulado para você. Então vamos lá, hoje estamos dando sequência ao nosso curso, mas antes disso eu queria fazer algumas considerações. A primeira é que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E você que já é inscrito no canal, me faça um favorzinho, deixa o seu like aí, por favor, que é muito importante para o nosso canal. E a outra consideração que eu quero passar para os irmãos é que você ainda não tem a apostila, e você quer a apostila, entre no meu direct, tá aí, entre no meu direct, Silva Wagner Dias, dá, e você vai lá no meu Instagram, entra no meu direct, e vai lá e peça lá no Instagram, ou se você quiser aqui, deixar seu comentário também, pode deixar, eu também estarei respondendo para você, caso você tenha alguma dúvida aqui. Mas o Instagram está aí para resolver também o problema. Outra coisa, o livro, se você quiser comprar esse livro, que é esse livro aqui, você vai lá e entra no livro lá e você vai lá. Nosso curso é o curso Em Missão com Deus. Se você quiser, entra lá no canal, vai lá, né? Compra o livro, se quiser alguma sugestão, algum site, estaria às suas ordens. Bom, hoje estamos na terceira aula. Terceira aula que é Moisés na missão com Deus, um povo responsável por todos os povos. É a parte 1. A parte 2 depois nós vamos desenvolver lá. Vamos lá? Vamos entrar então no nosso curso. Então, o primeiro dia é um encontro com um propósito. Toda vez que nós vamos ter um encontro com Deus, é claro que a gente vai ter que nos entender o propósito de Deus nesse encontro. Deus não faz nenhum encontro conosco sem que haja propósito. Foi assim com todos. Você vê que nós falamos na aula passada sobre Abraão e hoje vamos falar sobre Moisés, justamente sobre esse encontro. Tá bom? E nunca esquecer que a missão é de quem? É de Deus e não nossa. Ok? Vamos lá. Deus, na página 55, Deus chamou Moisés na sarça ardente, mas já havia moldado há 80 anos. Deus não apenas salvou a vida de Moisés quando ele era um bebê, mas também providenciou que ele aprendesse a história e a cultura dos hebreus. Permitiu que Moisés recebesse a melhor educação disponível do mundo, enquanto observava tudo o que acontecia dentro e fora da grande nação egípcia. Moisés teve que fugir da corte de Faraó e passou 40 anos no deserto depois de tentar iniciar uma revolução israelita. Mas Deus não havia se esquecido dele e ainda se preocupava com ele. Moisés estava adquirindo conhecimento pessoal em cada trilha, fonte e montanha no deserto de Midian e do Sinai. Ele contou com essa experiência mais tarde, enquanto liderava os israelitas para a liberdade da terra prometida. Tudo contribuiu para que Moisés fosse aquilo que Deus queria, né? É claro que o que nós podemos aqui tirar algumas coisas aqui que cabe, também vai para nós também, é que hoje a liderança, de modo geral, ela tem, sabe, reivindicado muito os seus confrontos. E isso não é legal. Não é legal. Sempre falamos aqui, que nós vamos agora entrar hoje, né, sobre isso aqui, que a iniciativa sempre é de Deus. Deus é que vai tomar a frente. Aí o que acontece? É uma briga aí, uma briga ali, é uma discussão aqui, discussão ali, é no Congresso, é no Senado, é dentro das igrejas, é entre pastores, é entre liderança. E, na verdade, esqueceram que a missão, o que prova isso, né, que a missão é deles, e não é de Deus. Quando a missão é de Deus, Deus toma a frente, Deus toma a iniciativa, Deus age, Deus atua. Não tem nada mais do que termos problema com isso. Vamos parar com essas coisas todas de querer achar que nós somos dono da verdade. Nós nunca somos dono da verdade. Pulando para a página 56. Mas antes de nós falarmos sobre a página 56, outra coisa que eu quero falar, né? Lembra, Deus é Ele que fala
por nós. Só isso. Vamos lá? Nós já tínhamos colocado aí o nosso diagrama em missão com Deus. E vamos agora falar um pouquinho hoje dentro de Moisés, dentro da chamada de Moisés. Vamos lá? Número 1. Deus está sempre agindo ao seu redor. Deus estava trabalhando na época do nascimento de Moisés para prepará-lo para a sua missão. Moisés teve o melhor de ambos os mundos, a cultura e a educação egípcia, além da devoção hebreia a Deus. Deus tinha um propósito para Moisés e revelou-se a si mesmo a ele. Deus tinha um propósito para você e revela-se a si mesmo a você quando o acompanha, enquanto ele cumpre sua missão para ser glorificado por todos os povos. Então, ali estava Moisés, pensando, quando Moisés achava, né, que já estava preparado, e olha só, escute essa, quando ele estava já preparado, o que fez? Deus tira ele de lá do Egito e conduz ele até o deserto. O deserto, ele é o nosso, é a nossa, é a ação pedagógica de Deus para nós. É no deserto que a gente aprende as coisas. E foi lá justamente que Moisés aprendeu muitas coisas valiosas, né? Deus estava agindo na vida de Moisés desde o nascimento dele, né? Protegeu ele da mortandade, a qual o faraó pediu para mandou matar todos os meninos, né? Depois ele foi lá, agiu, né, naquela questão do junco ali, do barquinho, né, que colocou para levar até a filha de faraó, né, providenciando tudo, até mesmo a forma de ficar próximo da própria mãe. Isso tudo Deus trabalhou na vida de Moisés. Eu creio que Deus também tem trabalhado na tua vida, por mais que você talvez não perceba, mas tem trabalhado. Dá uma olhadinha para trás, faz um flashback aí, faz um retrocesso aí, não porque você venha viver, mas que você venha analisar tudo que você passou de ontem para cá, o que Deus tem feito ao seu favor e agindo em seu favor. Vamos lá? A segunda opção, que é segunda opção, não tem nada a ver com a segunda opção. Deus revela a sua glória a você quando o acompanha, enquanto ele cumpre a sua missão para ser glorificado por todos os povos. Não se esqueça disso. Vamos lá, número 2. Deus busca um relacionamento contínuo de amor com você que seja real e pessoal. Queridos, eu quero um pouquinho falar aqui sobre isso, sobre a questão do relacionamento. Muitos nossos irmãos querem fazer a obra de Deus, querem ativar na missão com Deus, sem ter relacionamento com Ele. Antes de tudo, tem que haver relacionamento. Lá no Egito, você observa que Moisés não tinha um relacionamento com Deus. Ele achava que podia fazer. Todas as vezes que alguém age por conta própria, né, no caso aqui o exemplo de Moisés, é porque não teve relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus, ele não vai agir por conta própria. Porque ele sabe, porque Deus existe, nesse relacionamento, Deus ele já sabe o que deve fazer ou não fazer. Então é isso que está precisando hoje os nossos líderes, né? Os pastores, líderes de igreja e assim sucessivamente, precisam de relacionamento, precisam parar um pouquinho para conversar com Deus, precisam parar um pouquinho. E às vezes Deus permite certas coisas acontecer com determinados líderes. Eu tenho um líder que eu admiro muito ele, um grande pastor, admiro muito ele, e ele entendeu isso. Né? Eu não vou aqui citar o nome, que não é ético. Mas ele entendeu isso. Ele mesmo fala que ele entendeu isso, que Deus teve que parar ele, teve que fazer uma revolução dele para poder ele ouvir a voz de Deus, se relacionar com Deus. Né? Então é muito importante isso. Não espere Deus fazer isso com você. É um conselho que eu te dou, né? Se você for esperar Deus fazer isso com você, existe uma mensagem, muitos anos atrás, eu preguei uma mensagem que eu vou até me preparar lá de novo. Né? Muitos anos atrás, isso quando eu ainda não gravava vídeo, mas vou gravar em vídeo, o tema era: não deixe o marinheiro te acordar. Eu citava ali justamente aquela, aquela história de Jonas, né? Que Jonas foi dormir e o marinheiro acordou ele. E acordou ele para quê? Para poder dizer que a tempestade estava forte.
e que eles iriam a pique, iriam naufragar. E aí Jonas entendeu o movimento, né? E pediu para jogar ele ao mar. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que Jonas não entendeu a missão de Deus. Porque se entendesse a missão de Deus, ele não entraria naquele barco, que era totalmente oposto. Nínive aqui e Jope aqui. Olha só, oposto. Ele estava fugindo, né? Aqui é Nínive, ele estava fugindo do compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Da missão de Deus. E quando nós fugimos da missão de Deus, e Deus manda você para cá e você vai para cá, aí você entra no bar, você vai fugir. Aí vem a tempestade, Maria te acordar porque o bicho está pegando, né? Então, não deixe ele te acordar, ao contrário, segue a linha de Deus. Relacionamento com Deus vai te ajudar muito. Quanto mais você fazer, e relacionamento é devocional, é você parar um pouquinho para ler a Bíblia, é você parar um pouquinho para você orar, e escutar, e procurar escutar a voz de Deus de uma forma mais clara para você entender. Então, é isso aqui. Moisés tentou fazer a obra de Deus por si mesmo, olha só o que eu falei. Ao falhar, correu da responsabilidade que Deus queria lhe dar. Mais tarde, essa fraqueza manifestou-se novamente quando Moisés reclamou que o povo não estava seguindo. Você verá que essa fraqueza, já quase no fim da vida de Moisés, levou a desobedecer a Deus e impediu entrar na terra prometida. Toma cuidado com as fraquezas. Quando nós nos desesperamos, quando aconteceu Moisés, lá ele achou que não era digno, eu não sei, aí Deus disse, não, eu vou te arrumar um jeito, Deus deu as condições. Aí mais tarde, essas fraquezas ele não trabalhou para poder tirar elas dele, e aí acabou que impediu ele entrar na terra prometida. Então vamos tomar muito cuidado com as nossas fraquezas. Elas podem nos impedir alcançar muitas coisas grandes com Deus. Vamos lá, número 3. Deus convida você a envolver-se com Ele em sua obra. Deus revelou sua glória ao povo da Bíblia porque ele está em missão de cumprir seu propósito. Deus vai ao seu encontro porque ele está trabalhando para um final bem definido. Ele deseja envolver você no que está por fazer. Deus já definiu. Não adianta você querer barganhar com Deus ou querer dizer, Senhor, não é melhor fazer assim? Não adianta. Não adianta. Porque Deus já definiu algo que eu tenho que fazer, que você tem que fazer. É algo que eu não posso mudar. Tem coisas que não tem como mudar. Né? Deus, quando define algo na nossa vida, é para fazer, e não para podermos achar que possa mudar alguma coisa. Então é por isso que a missão é com Deus. Né? A missão é com Deus. Né? Então não adianta você querer mudar essas coisas todas. O problema hoje do ser humano é querer mudar tudo, né? Resolver os seus problemas por si mesmo. Olha só, assim como ocorre quando você se encontra com Deus. Não foi com Moisés a iniciativa de encontrar-se com ele naquele dia. Tão incrivelmente intrigante é quando tinha sido a vida de Moisés até aquele momento. Não foi Moisés quem decidiu que era a hora de intervir na história do Oriente Médio, bem pelo bem do reino de Deus. Naquele dia decisivo, no deserto, quando Deus e Moisés encontraram-se junto à sarça ardente, ambos tinham uma história. A história de Moisés até aquele dia não deixa de ser um grande drama. Né? O drama que aconteceu lá no Nilo, no Egito, mas Deus já estava já definido. Deixa eu colar aqui uma coisa que vem em minha mente aqui agora, e é bom estar em sintonia com Deus, que Deus nos revela algo. Deus, quando falar com você, te chamar, porque Ele já tem algo definido para você. O que falta agora, o que vai bastar para você e para todos nós, é seguir o que Ele vai nos orientar. Não fuja do compromisso.
Nunca diga que você não tem condições de fazer, não tem palavra, não é digno para fazer. Se Deus te chamou, porque você é digno, que Deus te deu, vai te dar todo o suporte necessário para você fazer. Independente que você seja isso, que seja assado, não, Deus não chama ninguém preparado. Ele chama pessoas despreparadas para ele mesmo preparar no caminhar. Vamos falar mais aqui sobre isso. Aí vem no dia 2, e já no quarto ponto, que fala o seguinte: Deus fala pelo Espírito Santo por meio da Bíblia, da oração, das circunstâncias e da igreja, com o fim de revelar a si mesmo seus propósitos e seus modos de agir. Deus fala pelo Espírito Santo, intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que fala à igreja. Jesus disse bem claro, ele vai guiar, orientar. Aí ele vai usar quem para falar? Falar. Vai falar por meio, primeiramente, da Bíblia. Sabe, triste, é que hoje as pessoas não dão valor mais à Escritura Sagrada, como deveriam dar. Não olhar para a Bíblia como deveriam olhar. Então, a Bíblia, ela é o começo de tudo. Ela é o manual, ela é o estatuto, ela é, né, a constituição de da igreja. Nossa Constituição, ela que vai nos reger. Agora, é claro, tem que saber como interpretá-la. E só o Espírito Santo pode fazer isso. O problema todo hoje também, né, eu vejo, é que as pessoas estão interpretando a Bíblia conforme elas devem interpretar. Ou para o seu bel prazer, para o seu ego, para, para a sua vontade. Não, a Bíblia, ela é única e absoluta. Não precisa de intérprete. O Espírito Santo é o intérprete da Bíblia. Temos que tomar cuidado com isso, né? A gente precisa olhar com mais carinho isso. E a outra é da oração. Se você não conhecer a Bíblia, a oração ela vai ser mal feita ou mal pedida. Tiago diz lá no capítulo 4 da sua carta que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, porque nós não conhecemos. Lá em Lucas, capítulo 11, eu queria até ler para você isso aqui, interessante, e que você meditasse sobre isso aqui. Lucas, capítulo 11. Capítulo 11. Vamos lá. Aí, Lucas, estou em Marcos. Lucas, capítulo 11, achei. Capítulo 11, no versículo 9 ao versículo 13, escute somente o que eu vou ler aqui agora. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, o que busca, todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, dará uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. O que ele vai dar aqui? É o Espírito Santo. A oração, se não for feita pela vontade de Deus, ela não será feita. Você como pai, você daria ao teu filho um carro, né? Mesmo você sabendo que ele vai usar esse carro de uma forma indevida, você daria? Então, a gente tem que analisar, porque quando o que Jesus quer dizer é o seguinte, aqui quer dizer o seguinte, se nós, que o Pai vai dar o Espírito Santo a vocês. Lá em Romanos, aí a gente pode seguir aqui a linha de raciocínio, Romanos capítulo 8, no versículo 26, olha o que diz. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, olha só. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é Ele que vai ajudar a gente. Ele conhece todas as coisas. Ele que vai nos guiar. Foi por isso que Jesus falou lá
E João, ele nos guiará, ele nos orientará, ele nos ensinará tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Outra coisa, circunstâncias. É você entender as circunstâncias que estão acontecendo. Às vezes, lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo, Paulo foi impedido por 2 vezes de ir para determinadas cidades. O que Paulo fala? Paz. Paulo, ele vai dormir. Paulo dorme, deita e vai descansar. Só foi impedido, então vou descansar. Para que a me apressar agora? E diz a Bíblia que Paulo recebe uma visão e do outro lado da Macedônia alguém estava pedindo socorro. Aí Paulo entende que tem que passar para lá e lá, quando chega lá, tinha um carcereiro que foi salvo ele e a sua família. Se Paulo prosseguisse, poderia muito bem, como um de nós, reclamar, Deus está reclamando, esse dia eu estava falando aqui sobre isso. Não vou mais entrar em questão sobre isso não, vou deixar Deus trabalhar, Deus me guiar. E é assim que procede. Não vamos prosseguir, a missão é dele, então deixa que ele guia. Paulo entendeu, não vamos falar isso mais tarde né? Eu só estou adiantando para você aqui. Moisés, ele entendeu que a missão era de Deus, prosseguiu a missão. Vamos continuar aqui? Vamos pular aqui. Número 5. O convite que Deus faz a você para trabalhar com ele sempre leva uma crise na fé e requer fé e ação. Olha só, quando nós vamos deparar com a obra, o que vai determinar é a sua resposta. Você respondeu bem? Moisés respondeu. E depois que ele deu o vale de desculpa, ele vai lá e responde a Deus e vai lá, se encontra com Arão e a obra é feita. Gente, a identidade ali será de Deus. Eu não vou pregar a minha identidade, não vou pregar a minha vida, vou pregar a vida de Deus, vou pregar o poder de Deus. A glória, já diz, como nós lemos aqui, a glória é de Deus. Nós vamos ali fazer as coisas, quem vai agir, quem vai fazer, quem vai falar é Deus. A missão é dele, então vamos fazer a obra dele. Se é para pregar, pregue, mas pregue a Bíblia, pregue a doutrina da palavra de Deus. Pregue e deixa que o resto do Espírito Santo faz. Não adianta você inovar na igreja, não adianta você inventar moda na igreja. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Tem pessoas aí inventando várias coisas na igreja, misericórdia. E no final das contas, né, as coisas não funcionam. Deus então revela a sua identidade na promessa de sua promessa, da sua presença, perdão. Né, eu vou repetir. Então Deus revela a sua identidade na promessa de sua presença. Ele disse: certamente eu serei contigo, dizendo isso para Moisés, e isso te será por sinal de que te enviarei quando houveres tirado do Egito o meu povo e servireis a este monte. Eu vou te dar um sinal. Qual foi o sinal? Vai lá, pega, joga aí o cajado. Jogou o cajado. Aí ele vai lá. Agora pega olha o que Deus disse. Pega na cauda da cobra. Que é vilão cobra, pega na cauda. Gente, quem entende sabe que não pode pegar a cobra pela cauda. Se pegar pela cauda, a cobra vai morder. Mas foi Deus que disse. Não fosse qualquer pessoa que falou, foi Deus que falou para pegar. Ele foi lá e pegou. Né? Temos que fazer a prova que Deus, se Deus mandou você fazer algo, faça a prova. Deus vai nos colocar. Esse confronto é isso. Eu vou ter que responder com fé. E Moisés respondeu com fé. Bota a mão no peito. Ele botou a mão no peito. Atirou a mão. Estava toda leprosa. Bota a mão no peito. Colocou. Tirou. Estava toda limpa. Deus falou. Vamos cumprir. O que está faltando hoje para determinar que a diferença entre Saul e Davi, vamos falar isso mais à frente, é exatamente essa, é que Davi respondeu com fé e Saul não. Não vou aqui falar que está dentro do nosso script aqui, do nosso curso. Ok, meus queridos? É só você responder com fé. Quando você responde com fé, tudo vai de boa, vai de boa. O problema todo é que a gente fica com medo. Será que eu vou? Mas, né, Josué, vou falar aqui Josué, que Josué não está aqui no script, né? Ele não está aqui no script, então eu posso falar isso, né? Eu acho que não está não, hein? Não está não, Josué não. Josué, imagine só, rapaz, substituir Moisés. Não é qualquer um, não. Você não vai substituir qualquer um, não.
O povo tinha uma visão de Moisés, do homem que a qual Deus falava com ele. Agora chegou a vez de Josué. E Josué, e agora como esse povo, como é que eu vou liderar um povo? Como eu vou substituir uma pessoa que Deus falava? Deus foi lá e falou com Josué e cumpriu. Abriu o rio Jordão justamente no momento que o rio estava na sua enchente. Era impossível passar. Mas ele passou. Deus provou isso. Deus está fazendo isso. O caso de Elias e Eliseu, né? Eliseu vai lá, pega a capa de Elias. Se tu és o Deus de Elias mesmo, que eu vi fazendo maravilha, agora você vai abrir o Jordão. Foi lá e jogou, o Jordão se abriu. Que coisa gloriosa. É isso que Deus quer que você faça. Deus está te chamando, se Ele te chamou, Ele vai cumprir, Ele vai estar contigo. Vamos lá, número 6. É preciso fazer ajustes maiores em sua vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Parte do milagre da conexão de Deus em sua vida é que Ele não vem simplesmente em um momento e então desaparece de volta para o céu. Quando você medita nas Escrituras, ora e une a sua vida à dos outros cristãos, Deus continua a encontrá-lo e a requerer ajustes em sua vida para que se junte ao que ele está fazendo. Outra coisa que eu quero que você entenda aqui, nesse processo aqui, é que Moisés teve que se ajustar a Deus. Lá no Egito, ele pensava que era daquela forma. E todos nós, às vezes, pensamos assim, não vamos julgar Moisés. Só que Deus falou, agora é o seguinte, você vai para o deserto, lá para Midian, vai ficar 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro, para que você venha se ajustar a mim. Foi ali que houve o ajuste. Eu falei, o deserto, ele é pedagógico. Não fala mal do deserto. Não murmure no deserto. Está te ensinando, está você a se ajustar à missão de Deus, à ordem de Deus, o propósito de Deus. Entendeu? Nunca se esqueça que nós temos que se ajustar a Ele. Se você não se ajustar a Deus, você dificilmente você vai seguir o caminho. É Deus, nada mais do que isso. A missão é dele, repito isso. Número 7. Não. Deixa eu ler isso aqui. Não posso sair sem ler isso aqui, não. Primeira coisa aqui, né, é que a gente tem que se alinhar ao propósito de Deus. A outra coisa é que a missão, que a pergunta de quem, quando você fala a missão de Deus. Vamos lá. Deus determinou a sua glória e a sua glória encherá a terra. Ele cumprirá esta missão por meio de Moisés. Deus decide usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias por meio delas. Por quê? Porque para que Deus receba a glória. Deus está à procura de um povo que lhe dê glória. A glória tem que ser dele. Por isso que ele não vai nunca usar pessoas de autoconfiança, pessoas que se julgam sábia, pessoas que se julgam as tais. Não, Deus não vai usar essas pessoas. Ele vai usar justamente as pessoas que se coloca como nada. Eu não sou nada, Deus é tudo na minha vida. Aí ele vai usar essas pessoas para poder mostrar que ali quem está fazendo a obra é Deus. Esteja certo de que ele está falando, convidando, trabalhando, cumprindo o seu propósito. Se ouvir com a perspectiva de que ele está, de fato, cumprindo sua missão, você encontrará novas maneiras de orar, ministrar em situações com as quais se depara. Se você entender isso, está feliz da vida, né? Que é ele que está cumprindo a missão. O ponto de partida sempre é esse. É ele. A missão é dele. É ele que vai fazer. Se não está fazendo, sossega um pouquinho. Vai orando. Né? É assim que eu procuro viver, ou estou procurando viver, para entender a missão que ele tem comigo nessa terra ainda. E a mesma coisa você também. Vamos para o número 7, vamos? Você conhece a Deus por experiência à medida que você conhece a Deus por experiência à medida que lhe obedece e ele cumpre o seu propósito por intermédio de você. Se você não obedecer a Deus, você não vai experimentar Deus. As coisas de Deus só se experimenta quando nós obedecemos. Eu não vou aqui contar detalhes, porque o tempo não permite. Também não estamos aqui para ficar
falando da minha pessoa a minha vida toda. Uma vez eu estava numa cidade que ficava a 850 quilômetros da minha, onde eu moro hoje, da minha cidade, né? E Deus chega para mim e diz, sai e vai e volta para casa. E eu voltei, sem recursos nenhum. Voltei, cheguei 2 dias depois, mas cheguei. Cheguei na minha cidade chamada Itaguaí. Então é isso que Deus faz com a gente. Agora, eu experimentei coisas ali maravilhosas. Eu ouvi a voz de Deus e saí e obedeci a ela. E ali eu comecei a experimentar várias coisas maravilhosas no meio da rua. Coisas boas. Deus, né, no meio daquele trânsito maluco ali da Rio Bahia, né? E eu estava lá andando, pegar carona, andando pela carona, e Deus me deu várias experiências. Eu fiz várias provas com Deus e essas provas, né, me fez entender que Deus estava comigo. E no meio daquele percurso de 2 dias na estrada, eu tive experiências com Deus. Então é assim que Deus quer também fazer com você também. Moisés só pôde fazer as coisas, só pôde fazer as coisas ali, só pôde entender quando ele obedeceu. Ele foi lá, né, como já falamos do cajado, que virou cobra, a mão que estava leprosa, depois ficou curada. Depois lá no Egito, as pragas, porque se ele não entendesse isso antes, ele não iria para o Egito. E quem foi que falou por Deus ali? Falou por Moisés? Foi Deus. Intermédio das 10 pragas. O povo entendeu, além do Egito entender, o povo de Deus também, Israel entendeu que Deus era com Moisés. É assim, Deus vai usar a sua oração, você vai orar por alguém, né? E Deus vai usar. Eu me lembro que na primeira vez que eu orei por alguém, e há muitos anos atrás, eu tinha eu tinha meses de cristãos, estava num grupo de evangelismo. Aí chegamos no hospital ali, aí o líder chegou para mim e disse, Wagner, ora pelas pessoas. Essa pessoa estava com a perna toda, toda machucada, né? E o médico já tinha designado para imputar a perna daquela pessoa. Aí eu orei, eu não lembro agora o que eu orei, sei que eu orei. E aí, depois de muito tempo, né, a gente foi fazer as prestações de contas, né, que a gente sempre fazia após o nosso trabalho, e a gente anotava os nomes, endereço, etc., ia para as casas. Eu não fui nesse dia para o local onde morava esse senhor. Eu fui para outro local fazer outras prestações de contas. Aí chegou a noite, o líder chegou e disse, Wagner, lembra daquele rapaz, daquele senhor que estava com a perna toda machucada, que o médico já tinha designado para poder imputar? Ele está andando. Gente, obedece. Se Deus mandou orar, ora. Se mandou evangelizar, evangeliza. Se Deus falou, falou. Vamos fazer. É nisso que nós conhecemos a Deus, pela nossa experiência. Mas para conhecer Deus, para experimentar essas coisas todas, tem que obedecer. Nem ficar com medo de fazer as coisas, não faça. Né? Eu tenho experiência com a primeira vez que eu preguei, eu tenho essa que a primeira vez que eu orei, a primeira vez que eu preguei, foi coisa extraordinária. Não vou aqui contar tudo, porque o tempo não permite. Mas eu tenho certeza que se você dizer sim, nunca diga não. Diga sempre sim para Deus, independente que seja a ordem. Como é que você vai fazer ela? Independente. Seja a mais absurda possível, mas faça. Porque é assim que você vai experimentar Deus. Bom, estamos aqui agora dando uma pausa, né? E depois estaremos aqui falando sobre Moisés na missão com Deus, parte 2. Ok? Até a próxima aula. Ainda a terceira aula, porém, parte 2. Deus abençoe.